todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade está falando de turismo regional e de ações que desenvolvem o turismo. E estamos recebendo hoje o jornalista da nossa querida vizinha Bento Gonçalves, o Fabiano Mazzotti, que está com um projeto lindo, que está aqui nos acompanhando, o 130 mais um, Bento Gonçalves em preto e branco. Olá, Fabiano, muito obrigada por ter estado aqui, se deslocado, né, de Bento Gonçalves até aqui Farroupilha para conversar com a gente hoje. Olá, Aline, não é um prazer, é um pulo, é muito perto, né? A gente está acostumado, é longe, não, 20 quilômetros é muito pertinho, então eu demoro muitas vezes mais ir de um bairro a outro em Bento Gonçalves do que vir a Farroupilha, então um prazer estar aqui de maneira bem rápida. Então, Fabiano, né, como é que gostaria que falasse um pouquinho da tua trajetória profissional e, enfim, dos livros que lançaste e da tua vida um Perfeito. pouco. Bom, Aline, eu sou jornalista de graduação desde 2008, não é? E eu, durante um tempo, trabalhei com muita fotografia na cidade. E eu, lá em 2008, então, eu analisei o cenário, cansado um pouquinho de atuar nos meios de comunicação de uma maneira tradicional. Eu analisei o cenário onde eu vivia, Bento Gonçalves, e identifiquei uma carência que era a produção de livros com conteúdo local. Livros com um formato, com um conteúdo bem visual. E busquei então uma solução que fosse ao encontro da minha atividade profissional como jornalista e como fotógrafo. Então, lá em 2010, eu idealizei um livro chamado Bento Gonçalves em Fotopoesia, por ocasião dos 120 anos de emancipação de Bento Gonçalves, com 120 fotos e cada foto acompanhada por poesias de autoria do Pedro Júnior Lemos da Fontoura. Esse trabalho fez com que eu ingressasse então no universo da produção de livro, justamente por perceber também que as pessoas que visitavam o lugar, por exemplo, Bento Gonçalves, ou quem vem a Farroupilha, muitas vezes não tem oportunidade de ir em todos os lugares chamados turísticos e não tem como conhecê-los. Então se torna um produto turístico muito adequado por um território que recebe muita gente. Então esse foi o propósito inicial, ter um livro que mostrasse a cidade, que fosse um passeio sem a pessoa estar lá. Se eu entregasse um livro para ti, tu não precisaria ir a Bento Gonçalves, mas tu ia, BentoGonçalves é assim. Isso foi E você que baseado. fotografou essas 120 fotos também Isso, foram isso, suas. sem as fotografias minhas, né? Então, por ter uma atuação fotográfica muito forte e por ter sido fotógrafo na assessoria de comunicação social da prefeitura, então eu andava a cidade inteira e eu fui, poxa vida, mas não tem. E eu observava às vezes que outros municípios tinham. E quando eu fui num festival internacional de fotografia no Rio de Janeiro, que eu vi muito livro de fotografia de cidades, mas por que a minha cidade não tem? Daí eu me joguei Nesse nesse projeto. projeto ali. E foi sucesso, deu super Sim, certo. foi sucesso. Foi uma tiragem com 3.000 exemplares, né? Uma edição escrita em português e traduzida para inglês, italiano e espanhol. Então foi muito bacana o trabalho naquela ocasião. E realmente, agora que você falou que muitas cidades têm esse material disponível, eu lembro de muitas cidades que eu estive e até disponível em hotéis, muitas vezes tem, ou numa bancadinha, ou numa biblioteca, tem livros com retratos da própria cidade, né? E é E bem interessante, porque, claro, tem outras formas, tem cartão postal, hoje em dia tem internet, mas não é igual. isso, Não é né? igual, né? Essa proposta de trabalho tem muito na Europa, em grandes capitais tem livros do lugar, pequenas cidadezinhas têm livros do lugar, grandes capitais americanas também têm, e o americano chama do coffee book, que é aquele livro grande que fica na mesa Que da até faz parte sala. da É decoração. isso, Inclusive exatamente. tem uns fakes que nem é o livro, né? Isso, né? Então, assim, eu digo, mas poxa vida, por que não Porque termos? E aí, depois que eu fiz o primeiro, de tanto andar pela zona urbana e rural, eu acabei
indo produzir um outro trabalho que daí fez eu evoluir também como pessoa e como profissional nessa área. Então eu fiz um livro reunindo todas as igrejas e as capelas de Bento Gonçalves, com esse turismo religioso em alta, né? Quando eu passava em frente às igrejas, quando eu estava fotografando para o primeiro, eu disse assim, mas qual é o nome da igreja? Eu sabia, né? Mas quem construiu? Por que construiu? Tinha uma de madeira antes? Sempre foi nesse lugar? Quem doou o terreno? Pegou fogo, não pegou fogo? E aí então eu produzi um livro chamado Amém Bento Gonçalves, Igrejas e Capelas desta Terra, que apresenta o patrimônio religioso do lugar. A gente tem aqui E que o diz Santo muito do nosso povo, né? Porque Meu, a bagagem religiosa que a gente traz é muito forte na muito, nossa muito, região, muito, né? não é? Então, assim, quando a gente ouve falar as comunidades, as Os capelas, capitéis, os né? capitéis, as comunidades, elas surgem em torno do Campo Santo, que é o cemitério. Aí depois vem, muitas vezes, um capitel. Aí tem a igreja, ao lado da igreja tem o salão, e aí tem o bar ou a bodega, tem a escola, as casas de comércio, e aí se expandem, né? No entorno da igreja, Do né? religioso, Não né? se enalteceu a religião católica, né? Se enalteceu as peculiaridades que envolviam aquele patrimônio. E aí, Aline, eu cansei um pouquinho do lugar onde eu morava, né? E eu tinha terminado uma pós-graduação em produção cultural e eu tinha proposto a produção de um livro na Amazônia. E eu não me contentei em ter só o projeto, eu quis executar ele. E aí então, com o apoio de uma empresa lá de Bento Gonçalves, que tem unidade no Amazonas, eu organizei um trabalho chamado Amazônia Estradas d'Água. Nossa. Então, no ano entre 2013 e 2014, eu permaneci 180 dias lá e produzi uma obra chamada que enaltece o modo de vida de um povo que usa os rios como meio de integração, que literalmente anda na água. Então, para mim foi uma riqueza, um enriquecimento cultural muito grande e uma experiência turística fantástica. A minha penúltima viagem no Brasil foi para a Amazônia e eu estive em Manaus e eu fui de Manaus até Santarém De de barco? barco e eu posso te garantir assim que foi uma das melhores viagens da minha vida e foi uma experiência assim incrível, incrível, foi emocionante. E realmente é um mundo paralelo que Sim, está lá, assim, de uma riqueza de natural, de pessoas, de histórias, que eu voltei de lá muito melhor do que eu fui. isso aí, tu sabe que esse é o mesmo sentimento que eu tive quando retornei. Um Fabiano antes de ir àquela região do país e um Fabiano depois de ter retornado daquele lugar desconhecido da maioria das pessoas e cujo povo dá lição de cidadania e sentimento bom em relação ao seu semelhante, né? Te digo, assim, foi uma experiência muito boa. Não é E aí, maravilhoso? e aí depois? Aí depois, então, quando eu voltei ali da Amazônia, né? Lançamos o livro lá em Manaus, lançamos o livro em Bento Gonçalves e lançamos o livro no Uruguai também, porque a obra tinha o apoio de uma Câmara Interamericana de Transportes, reunindo todos os países do Cone Sul. Então teve uma ocasião que a gente lançou lá, e aí depois de finalizado esse ciclo de lançamentos, eu fui procurado por uma família para produzir uma biografia de uma pessoa chamada Aristides Bertual, cujo nome é a maior condecoração oferecida pelo município de Bento Gonçalves. Ele foi um grande empresário local, ele foi um grande político, também foi prefeito, vereador, prefeito e deputado estadual, mas o livro foi focado na carreira dele como piloto de automobilismo. Então o nome do livro é Aristides Bertual, o piloto da carreteira número 4. Na década de 50, final dos anos 40, anos 50, início dos anos 60, ele atuou como piloto
sendo comparado, né, digamos assim, àquela época, a pilotos como o Ayrton Senna, Nelson Piquet, né, Rubens Barrichello, porque o automobilismo naquele período era muito forte no Brasil, espetacular. Então, eu me senti muito feliz porque eu estava ingressando num novo tipo de trabalho, não era tão somente a fotografia. Então, foi um grande trabalho de pesquisa ao lado do engenheiro Gilberto Mejolaro, que tinha um conhecimento profundo sobre a carreira do piloto. Então a gente organizou essa vida automobilística dele, que está viva na memória das pessoas que tinham lá seus 80, 90 anos de idade, porque em 2016, quando nós lançamos o livro, ele completava 100 anos de vida. Ele é falecido desde 1979. Então foi uma experiência que me enriqueceu e que fez eu compreender a minha condição de jornalista, né? E não apenas fotógrafo. Pô, eu posso escrever, né? Esse trabalho totalmente E diferente, isso, né, que do que algo já que eu vinha já tinha feito desenvolvendo. com o Amém, que eu esqueci de falar do meu parceiro no trabalho, que era o padre Isidoro Bigolin, e no da Amazônia, Marli Cristina Tasca Marangoni. Né? Aí depois eu me emocionei e não quis parar. Já emplaquei outro. Tu falou de uma coisa muito característica do nosso lugar, que tem tudo a ver com o turismo e que tem só praticamente aqui de uma maneira muito grande e pouco percebida pelas pessoas, porque já faz parte do nosso dia a dia, que são os capitéis. Então, eu fiz uma obra lançada em 2018, chamada O Livro do Capitel. Reúne os capitéis de Bento, Montebello, Pinto Bandeira e Santa Teresa, que é o território da antiga colônia Dona Isabel. Então eu tinha essa grande vontade de fazer sobre os capitéis, que tem muito em Farroupilha também. Sim. Tem bastante capitel. Mas eu sou um guri, né? Então muitas das histórias dos capitéis, as pessoas já haviam morrido. E eis que numa madrugada, um marido de uma professora minha mandou um trabalho de faculdade de 5 mulheres que em 1981 haviam feito um trabalho de pós-graduação na Faculdade Palestrina de Porto Alegre sobre os capitéis. Nossa, foi um, E um um tesouro achado, porque elas conversaram com pessoas lá em 1981 que não existem que mais, não né? estão mais vivas, né? E que se eu quisesse procurar essa história, eu iria cortar pela metade. E elas vivas, né? O que eu fiz? Ao invés de eu colocar o nome do trabalho delas na bibliografia do livro, eu conversei com a minha professora essa e marcamos um chá com as 5 mulheres, que na época tinham de 92 a 70 anos de idade. Nossa, E convidei elas para serem autoras do livro comigo. nossa. Então foi muito legal, não é? Que produzimos uma obra artística, cultural, com um forte viés turístico, Sim. religioso, que vocês têm aqui com o Santuário de Caravaggio, mas que acaba sendo ofuscado, bom, as igrejas, as capelas, mas os capitéis. Os capitéis a gente tem aqui, né? Sim. Então é um grande tesouro, né, em tamanho miniatura, que junto forma um grande conjunto. Religioso. Isso aí. E depois? Aí depois, então, eu me envolvi. Eu sempre presto atenção no seguinte, Aline. Presto atenção nas datas. Não é? Ah, Farroupilha vai fazer 100 anos. É bacana que a cidade, por exemplo, tivesse uma obra por ocasião do ciclo completo de um centenário. Então, lá em Bento Gonçalves, em 1919, foi fundado o Clube Esportivo Bento Gonçalves, que é o time de futebol da cidade. E em 2019, o esportivo fazia 100 anos. Então eu mirei meu olhar para produzir um livro sobre o século número 1 do esportivo. Convidei um jornalista chamado Alceu Salvi-Souto para fazer parte do trabalho, porque ele tinha escrito o primeiro livro do clube, em 1996. Ele aceitou, e aí então, um ano depois do centenário,
porque queríamos que o ano do centenário estivesse dentro do livro. No dia do aniversário de 101 anos, nós lançamos o livro chamado Um Século Alviazul. Que é a mesma coisa do Brasil de Farroupilha ter uma obra, não é? E acaba sendo um lugar de interesse turístico. Sim. Minha mãe é de Farroupilha, nasceu aqui em São Marcos. Legal. Isso, então eu conheço aquela comunidade. E a minha bisavó também é daqui de Farroupilha. Ela morava ali um pouco para cima de onde era o antigo estádio do Brasil de Farroupilha, Sim. que não é lá no parque. Que era ali na Barão. Exatamente, né? Então eu tenho uma memória do Brasil de Farroupilha daquele lugar. Tá dentro da cidade. Dentro da cidade. Então, preservar também esses elementos da história que compõem a história da cidade. Digamos, a história do clube esportivo se confunde com a evolução de Bento. Talvez a história do Brasil de Farroupilha, que é um clube mais jovem, também tem seu significado na história de Farroupilha. Não é? Então foi muito bacana, foi extremamente bem aceito na comunidade. Fiquei muito feliz. E aí, enquanto eu fazia o do esportivo, já pensava. Eu estava de olho no ano de 2020. Para quê? Para fazer um livro sobre os 130 anos da cidade. Então, em 2020, Bento Gonçalves completou 130 anos. Isso, exato. Então, lá em 2019, mas na realidade eu tive essa ideia de 2020 ainda em 2016. E eu joguei, 4 anos adiante, Bento vai fazer 130 anos. Acho legal fazer um livro, né? Então eu idealizei o 130 Bento Gonçalves em preto e branco, que é esse livro que está aqui. Que está aqui. Né? Né? Que hoje tem um mais um. Então o que é esse mais um? Bom, em 2020 a pandemia atrapalhou a vida de muita gente, né? Então tudo o que talvez tínhamos planejado a gente precisou replanejar. Recalcular rota, né? Isso como aí. diz o GPS, né? Isso. E aí eu planejei um livro para o ano dos 130 anos de Bento, com 130 fotos atuais de Bento em preto e branco, para dar uma ideia de mais eterno. Cada fotografia que fosse acompanhada por um texto de autoria de 130 pessoas. E as 130 fotos seriam suas? Isso, as 130 imagens de minha autoria, tá. Né? Feitas a partir de 2018. Entendi. E aí então eu tenho 130 anos, 130 fotos minhas, bom, 130 autores. Né? Como escolher esses autores? Eu vou escolher a Line, ou o telespectador, né? Mas não seria justo quem escreve bem. A Line é mais bonita, então eu vou escolher a Line, né? E eu vou deixar a Maria de lado. Bom, eu vou fazer um concurso. Eu visitei as escolas do município, municipais, estaduais e particulares, propondo uma atividade para os 8º e 9º anos do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio, em que eu entregaria uma fotografia para cada uma destas turmas. Os alunos escreveriam um texto de até 130 caracteres e as professoras escolheriam o melhor texto da turma para fazer parte do livro. Nossa, que interessante, né? Então, o que eu queria? Presentear Bento Gonçalves, no objetivo número 1, quando o Bento fazia 130. Objetivo número 2, oferecer a oportunidade ao estudante que tem habilidade na escrita de fazer parte de um livro. Senão, eles acabam fazendo atividades assim, só que fica pendurado na parede da escola, do lado do banheiro, onde chove, numa folhinha de ofício. Então não valoriza o esforço do professor, a dedicação do aluno. Então eu queria que fosse para o livro, como o nome dele, a foto dele e o nome da escola. E achei muito interessante essa tua sacada de ser nas municipais, estaduais e particulares, né? Então sim. Foi bem democrático, né? Essa escolha também, né? Não poderia ser diferente, né? Porque oferecer só para um público e para o outro não. Então essa integração de classes, vamos dizer, também é necessária para a gente perceber que existem diferenças diversas, né?
mas todos têm algo em comum. E como que foi a aceitação das escolas e dos alunos? Como é que foi essa reação? Enfim, Foi plena, né? Foi muito bacana. E além dos estudantes terem essa oportunidade de produzir o texto para ir para o livro, a gente quis estimular a leitura de uma maneira moderna. O que é o moderno, né? Inicialmente eu estava pensando em premiar cada estudante com dinheiro. Daí uma pessoa que estava junto comigo, com a qual eu tinha dividido a ideia lá em 2016, ela disse assim, acho que dinheiro não é legal. Que tal premiar com um Kindle? Eu não sabia o que era o Kindle, né? Isso aqui é o Kindle, Marli. Ah, que quem não sabe o Kindle é um pequeno equipamento digital de leitura, tipo um iPadzinho, que tu baixa livros para ler. Então é tu um livro no tem uma computador. grande biblioteca num pequeno equipamento digital. Então a gente entregou um Kindle para cada um dos 130 estudantes. E para deixar a coisa mais extraordinária ou louca, né? Eu disse, bom, eu vou buscar 130 patrocinadores. Não são poucos, né? Não são poucos. Então eu fiz uma lista assim de empresas, porque quando o assunto é patrocínio, as pessoas sempre lembram dos mesmos. E muitas vezes esquecem dos outros CNPJs, né, das outras empresas, das outras organizações que formam a cidade e que também teriam o potencial de participar. E vontade também. Isso, aí o que eu fiz? Eu criei uma cota de um valor pequeno que permitia que a grande pudesse participar, a média e a pequena também. Então eram cotas diferentes ou Não, eram cotas cotas iguais? idênticas, né? Então, Mas assim, que poderia. foram 130 empresas com um valor de R$ 2.000 cada, não é? Entendi. Podendo, inclusive, parcelar, porque no montante parece bastante recurso, mas quando que tu vai propor algo assim, que são 1.500 exemplares, né? É um livro de capa dura, é papel couché, tem um Realmente padrão bem, de bem qualidade boa, qualidade. né? Comprar um Kindle para dar de presente também. Quando nós fomos buscar o Kindle, a pessoa que me ajudou na compra dos Kindle, quando ela foi na loja ali em Caxias do Sul buscar o Kindle, né? São 130, Quem é né? a pessoa que comprou tudo isso, né? Sim. Então também, nossa, a gente acabou o estoque de uma rede nacional de Kindles no Brasil. Sabe que quando eu tomei conhecimento, a primeira imagem que eu vi do projeto, que inclusive foi num lugar que eu adoro, que é o Recanto das Flores e Sabores ali da linha Eulália, Certo? eu vi a imagem de você e a Alexandra, que é uma querida, né? Com o 130 mais um. E sabe o que eu entendi? O que a mensagem me transmitiu? É que ela era mais uma do 130, que não tá Isso, errado. exatamente. Aí o que eu fiz? Eu Eu fui. sim. E era Foi essa. isso aí, Então eu exatamente peguei. essa interpretação perfeita. O que eu fiz? Eu tinha que E você visitar. não tinha me dito. É, Né? Tipo, antes, né? E não. realmente eu captei, entendi dessa forma. E o que eu fiz? Eu então ligava, agendava um horário, gostaria de agendar um horário com você para apresentar um projeto novo que estou desenvolvendo, né? Daí eu ia, apresentava, e a minha maneira de comunicar e fazer com que a bola de neve crescesse e outras pessoas se juntassem a essa bola de neve foi, eu fiz uma plaquinha com a inscrição Eu sou mais um dos 130. Ah, tinha escrito também. Sim, e Ah, aí entendi. então eu publicava na minha rede social, por exemplo, vamos usar o Recanto como exemplo. O Recanto Flores e Sabores é mais um dos 130. E você? E aí eu fazia uma pequena frase Sim. embaixo, né? E as pessoas Uma corrente. começou e teve pessoas que entraram em contato comigo. Que é isso aí que tu tá fazendo? Né? E patrocinaram. Eu achei uma sacada fantástica, Então, assim. assim, E realmente passou uma ideia de inclusão, que foi, né? muito, Porque muito. elas, que na verdade foram as 130 fotos, os 130 estudantes, os 130 empreendimentos, e Sim, todo mundo fez parte, né? sim. Então, assim, integrou de uma maneira democrática. E a gente fez um evento ali de apresentação do resultado no pavilhão E da Fundapark, né, com os 130 estudantes, com os professores, diretores de escolas, os patrocinadores,
fez um palco grande, botou tapete vermelho, né? Fizemos os alunos entrarem, assim, com aquela música, tipo formatura, né? Nossa, que As legal. pessoas choraram, porque a gente precisa valorizar esse segmento da vida que todo mundo fala. E a questão tanto da valorização pro aluno de ser o escritor, né? Porque Sim, ele é um dos autores, é, né? E num mundo agora que é muito tablet, que é muito visual, que é muito tela, né? Ter a questão do livro, eu achei assim fantástico. isso, né? Então, vou mostrar aqui o que que é o livro, né? Então, basicamente, tem uma fotografia e ao lado, então, tem Um o texto. texto. E em cima tem a foto do estudante, o nome e o nome da escola. Embaixo tem 3 linhas com a tradução, em inglês, espanhol e italiano. E embaixo vai a marca de uma empresa, Que foi uma das que 130. foi uma das 130, né? Aqui do outro lado, do lado da página, tem 2 QR Codes, que são o quê? Esse QR Code é de localização. Onde é que é isso aqui? Ah, entendi. Né? Para o turista. Onde é que é? Quero ir ver esse lugar. E esse QR Code é de acessibilidade. Nós descrevemos a foto em áudio e narramos o texto, Nossa, garantindo que o deficiente visual possa ter acesso ao conteúdo, ou a pessoa de baixa visão. Então ele interessante. ainda tem também esse plus, não é? E as fotos mostram o quê? Cenas tradicionais, bastante clicadas, e outras nem tanto, esquecidas do nosso olhar em razão dessa corrida, né, louca que Entendi. a gente vive no momento. Então, ele é um presente artístico-cultural e com um forte viés turístico. Por quê? As pessoas, quando vão para um lugar, elas querem levar um pedaço do lugar. Mas levar o quê? Um livro é uma opção. Inclusive uma opção para presente, para quem não teve Muito, a oportunidade de muito, estar no muito, local. muito, muito boa, né? E quem quiser adquirir, como é que faz? Isso. Então, o livro, se tu me perguntar, Fabiano, quanto custa? 130. 130. Não Óbvio. é? Ele está à venda em livrarias de Bento Gonçalves e também está na internet, no meu site, né, que é loja.fabifoto.com.br. Ali também vão poder encontrar os outros livros, menos o do Bento em Foto Poesia, que está E os esgotado. outros esses Não tem então. mais. E os outros estão disponíveis à venda ali também. Fabiano, eu queria te agradecer. Nosso tempo voou, né? Voou, já Queria está no fim. falar muito mais, mas assim já fica o convite para uma próxima oportunidade para falar dos novos projetos, de projetos para o futuro. E te parabenizar, assim, achei uma ideia fantástica, necessária e que Sim. venham muitos mais livros e muito mais projetos. Ok, eu agradeço a oportunidade e que eu possa, quem sabe, dentro de alguns anos, ver livros assim em Farroupilha. Olha, eu também gostaria muito, ficaria muito feliz. Muito obrigada, Fabiano, e obrigada a todos.